prazer de falar. Boa noite a todos. Essa discussão é bastante relevante e eu já passei por uma situação dessa também. No espaço do trabalho não havia ali uma reciprocidade, para assim dizer. Trabalhei na parte administrativa durante 8 anos e foi muito complicado manter a comunicação em relação a algumas reuniões que tinha ali. Então era bastante incipiente o curso de formação, visto que muitas das vezes o problema é a comunicação. Foi muito complicado para mim nesse momento, né? Mas eu perseverei, né? E na outra empresa, às vezes ela colocou uma cota de 10%, às vezes ela aceitava a pessoa com deficiência ou não aceitava. Não tinha interesse em saber da pessoa e isso complicava muito. Mas a gente acabava lutando, continua lutando. Já no estado agora, já consegui um trabalho e já teve uma melhora, por assim dizer, né? Mas a gente fica nesse deslocamento de uma empresa para outra, não fica um respeito em relação à pessoa, a mim, como trabalhador. Cadê o meu progresso? A lei fala, a lei, a Constituição Federal, ela mostra. Mas só está no papel e não há respeito para com a pessoa. Existe papel, está na lei, mas essa é uma opinião que eu gostaria que fosse elencado em relação ao que está sendo dito agora. E outra questão também, que até nós temos aqui presente lá o nosso cineasta Cascais, né? Está aqui atrás. Essa questão de igualdade e não discriminação, acho que perpassa também toda a questão que, por exemplo, aqui, vamos falar da nossa Universidade Federal que estamos aqui, tá? Onde eu já fui aluno, inclusive. Nós temos a portaria 3284/2003 que condiciona o credenciamento de todas as entidades de nível superior às condições de acessibilidade física, metodológica, atitudinal. Onde está o intérprete oficial da universidade nessa altura do campeonato? Foi uma das situações que levou o Caio, filho do Cascais, a desistir da Universidade Tecnológica Federal do Paraná por falta dessa instrumentação, desse apoio, entendo, até de ter um intérprete, até de ter um material em braille, até de ter uma acessibilidade física, né? Então acho que essa questão da educação, quem falou, até lembrou a Terezinha também, a questão de barreiras arquitetônicas, mas principalmente as barreiras atitudinais e metodológicas das universidades. Que se a gente não arrumar, quando eu falo, faço palestra, dou curso sobre o assunto, tudo afeta a condição da educação. Se não tiver a questão da educação resolvida, todo o resto é novo, né? Até gostaria que o Cascais fizesse uma pequena comentário a respeito da situação do seu filho lá na Universidade Tecnológica, por falta exatamente dessa condição de igualdade e não discriminação. Cascais. Comente sobre o seu filho. Sobre qual assunto exatamente? Sobre a falta de igualdade, a falta de intérprete de Libras, que fez ele acabar desistindo da universidade. O problema do Caio Lúcio, ele talvez até tenha originado algumas ações depois, né? Graças ao Ministério Público, a gente pôde agir, vamos dizer assim, mas, de qualquer forma, devido às universidades terem muita independência, serem praticamente uma espécie de sindicato, é muito difícil mudar o comportamento dos professores, porque ainda mais numa universidade pública, o professor é concursado, tem estabilidade, ele atende se quiser a lei e do jeito que ele acha que pode, né? Então, a pessoa com deficiência, numa universidade, ela encontra dificuldades, e isso é uma ironia até, porque, com facilidade, uma universidade tecnológica, ela poderá desenvolver soluções. Eu sou engenheiro eletricista, trabalhei muito nessa área, né? Eu sei que, com facilidade, brincando, nós podemos criar soluções como conversão digital, analógico-digital, sistemas de som, de imagem, multimídia, mas tem que haver vontade. E o que a gente percebe, até o Ricardo, meu colega de muitos anos aí de briga pelas calçadas, por exemplo, é de não haver nem preocupação com a calçada em volta da própria universidade. Quer dizer, você, para entrar aqui,
Você, se for um deficiente visual, cadeirante, coisa assim, vai ter problemas graves, até para chegar na universidade. A cidade não dá autonomia, né? O idoso, a pessoa... Quem não é atleta, quem não tem, vamos dizer assim, condições que no passado julgaram ideais, não é bem recebido em lugar nenhum. Obrigado. Então, mais alguma questão, gente, sobre esse ponto, para a gente poder avançar? É isso? Mais alguém que vai fazer comentário? Então, a gente passaria para o próximo artigo, o artigo 9º, que é específico sobre acessibilidade. Vocês já falaram bastante coisa, mas agora a gente vai abordar especificamente sobre a acessibilidade. Olá, meu nome é Albana, como eu falei, eu sou estudante de Direito, então eu estou um pouco tímida e talvez eu fale muito rápido, talvez muito devagar. O artigo 9º da Convenção da ONU, que está no decreto 6949 do Brasil, ele fala de acessibilidade, que é para prover meios para a pessoa portadora de deficiências viver de forma independente e participar de todos os meios da vida social. E isso, ele estipula alguns pressupostos para isso, que seria o indicativo, o acesso ao meio físico, a questão do transporte e a informação e a comunicação. E nesse caso, usando todas as tecnologias novas possíveis, que é a internet, a vida digital. É um indicativo, realmente isso existe na lei amplamente. E ele também se propõe, esse artigo, a identificar e eliminar todos os obstáculos à acessibilidade. Isso está previsto como na legislação brasileira, são os próximos pontos que eu vou colocar. O artigo 220 da Constituição, ele não está elencado ali, mas ele é importante indiretamente. Ele fala de liberdade de expressão e informação, que ela não sofrerá restrição para qualquer pessoa de qualquer tipo. Isso entra bastante na questão da comunicação, que se coloca bastante as pessoas com deficiência. E no artigo 227 da Constituição, ele fala de assistência e saúde. No parágrafo 2º dele, no inciso 2º, ele fala de programas de prevenção e atendimento especializado para portadores de deficiência. Nesse caso eu vou ler. Especificamente do treinamento para o trabalho e a convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Ainda coloco o parágrafo 2º do mesmo artigo da Constituição, que a lei vai regulamentar o acesso a meios físicos e a veículos coletivos. 244, um outro artigo, fala tanto dos veículos que foram fabricados quanto dos que vão ser, então dá uma ampliada. Depois disso, tem o decreto 7853 de 1989. Ele fala genericamente do apoio às pessoas com deficiência e da integração social, promover a integração social e a proteção jurídica dos interesses tanto de todas as pessoas com deficiências quanto de pequenos grupos entre essas pessoas, permitindo a atuação do Ministério Público para proteger elas. O artigo 10.000, a lei, aliás, 10.048 e a 10.098 falam da acessibilidade genericamente também, e para as pessoas como portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ele estipula normas e critérios orientadores da acessibilidade. Aí o 10.436 expõe também sobre a língua brasileira de sinais e a questão, acho que, da regulamentação de quem trabalha com isso, dos intérpretes. Eu acho que falta. Tem mais unidades sobre acessibilidade? O 11.126, lei, aliás. Voltou. A lei 11.126, ela trata de assegurar à pessoa com deficiência visual o direito de usar o cão-guia, de levar o cão-guia em ambientes públicos e de uso coletivo, privado de uso coletivo também. O decreto 3.298, do ano 2000, regulamenta a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e reafirma todas as normas de proteção já existentes. Eu acho que dá para perceber que é algo bem genérico. Eles reafirmam as leis e estipulam novas leis. O decreto 5.465 estabelece
previsão da utilização de legendas, né, com aquela legenda oculta, e de uma janela com intérprete em todos os programas, além da descrição e narração com voz de cenas e imagens e os sons e a descrição bem detalhada do que se passa em todas as cenas, descrição oral. Eu acho que sobre a acessibilidade, o que tem na legislação, que eu cheguei a ter conhecimento, é isso. Então, se me permite uma parte. E é só para colocar que isso aqui foi o que o governo brasileiro colocou, né? Existem outras coisas que o governo brasileiro colocou também, relacionadas à acessibilidade, só que a gente elencou as principais. Mas faltou a principal. Então, só para explicar daí para todo mundo, né? Então isso é o que, quando se fala em acessibilidade, é isso que o governo brasileiro colocou, um rol de leis. Tá. Né? Então acho que isso é importante, então agora a gente abrir para ver aí questões que possam ser complementares ou até mesmo questionadas aí. Eu até vou falar um pouquinho sobre esse caderninho. Isso aqui tem acesso gratuito, franqueado no site do CREA. Se vocês entrarem no site www.creaifbr.org.br, vai ter um link lá, acessibilidade, vocês têm acesso a essa publicação em PDF. Tá? Esse é um caderninho que nós formatamos no CREA já faz desde 2006. Tá? Até tive a felicidade de poder participar de fazer esse caderno aqui junto com o meu filho, o Rafael, onde nós transformamos o decreto 5296 de 2004, tá? Desculpe, a NBR 250, tá? Num checklist. Tá? E faltou, talvez, desculpe, Albana, voltando um slide, tá? Essas duas leis, 10.098 e 10.048, elas foram regulamentadas através desse decreto 5296 de 2004. Tá? Ele tem, nessa publicação do CREA, tem o decreto na íntegra, tá? Estabelecendo os prazos e penalidades. É isso que eu falei no começo da minha apresentação. Infelizmente, todos os prazos e penalidades preconizados nesse decreto, tá? Edifícios de acesso público, terminou em dezembro de 2008 o prazo para que todos os edifícios, de acesso particulares de acesso coletivo, os de acesso público terminaram 36 meses depois, ou seja, há quase 4 anos atrás. Tá? Então não adianta a gente ter lei sem o regulamento, né? Sem estabelecer os critérios de aplicação da lei. Foi feito esse decreto, eu tive a infelicidade de participar do lançamento desse decreto em Brasília, em 2004, estive lá no Ministério das Cidades, tá? O lançamento do programa Brasil Acessível, que se deu no subsolo do Ministério das Cidades, sem acesso para pessoas com deficiência. Tá? Então você já fica um tanto quanto descrente na eficácia da coisa, se realmente vai valer ou não. Então eu gostaria que você acrescentasse. Na verdade, eu acho que interessante é o teu comentário sobre isso, né? Que os prazos já foram dados, né? E nenhum prazo, na maior parte dos tempos, tem muita gente irregular nesse sentido. Né? Então eu acho que seria muito importante, só completando a inserção desse decreto, que para nós é a carta magna da acessibilidade no Brasil, é o decreto 5296 de 2004. Então, tá? eu acho que ele está apontado genericamente nesse relatório, e ao fazer o slide, rever o slide, eu tirei ele porque ele só falava, regulamenta os dois outros decretos. Não, é o mais importante. E ele não entrava em minúcias, então por isso eu acho que na verdade ele é tratado, mas não foi... E volta a repetir a importância dos, como falou Cascais, as universidades, as entidades de educação têm que dar o exemplo. Há 5 anos atrás, estive falando com o professor Carlos Moreira, enquanto era reitor, tá? Pedindo para ele, para que as calçadas em volta da reitoria dessem o exemplo para o bairro. Ele prometeu, ele e o pró-reitor Hamilton Costa Júnior, que empenhou o seu bigode de que começaria a fazer a regulamentação, a arrumação das calçadas pela reitoria, e infelizmente raspou o bigode. Tá? Então, raspou o bigode. Então eu acho que as universidades, vocês estão de parabéns por estar tomando essa iniciativa de fazer essa audiência pública, tá? Mas eu acho que não basta só isso, eu acho que tem que dar o exemplo. É como eu costumo falar, vale muito mais uma ação do que uma oração. Tá? Eu costumo fazer com o meu trabalho, no meu dia a dia, os meus projetos serem acessíveis, para que eles se tornem exemplo para quem está em volta. Eu consegui mudar o sistema de verificação de projeto de Piraquara por causa disso. Todos os meus projetos tinham uma cadeira de rodas desenhada. Até o dia que o secretário do urbanismo perguntou, mas Ricardo, por que todo projeto tem uma cadeira de rodas? Para você saber que ela existe. Tá? Então eu acho que é importante, eu acho que desse documento, além desse documento, tem que partir uma atitude aqui dessa reunião. Tá? Que a universidade passe a respeitar a portaria 3284 de 2003,
tá? Para se tornar acessível e dar exemplo às demais universidades. Estou certo, Rodrigo? Gostaria de presenteá-los com essa carta. Temos aqui então uma intervenção e aqui a outra. Não, é que